Luciano Hang tumultua CPI e desconversa sobre gabinete paralelo e fake news. Se você assistiu às notícias no dia de ontem, com certeza essa foi a principal notícia de todos os canais. Quem foi mais a fundo e assistiu algum trecho, inclusive, da inquisição que ele passou por ela lá no Senado, vai perceber que ridículo é esse país que nós estamos nele quando o assunto é os nossos governantes. Quando você percebe que uma pessoa como o Luciano Hang, que é um empresário, que é uma pessoa que gera empregos para o país, que tenta, a partir da geração de empregos, melhorar a condição de vida das pessoas, as cidades por onde ele passa, basta você ver qualquer cidade do interior do estado de Santa Catarina e de agora outros estados, como aqui no próprio Rio Grande do Sul, o desejo que os prefeitos têm que ele leve uma empresa para lá, porque sabe que isso gera emprego, isso melhora a renda, isso ajuda muitas coisas a funcionarem na cidade, não só a partir do empregado que é empregado na própria empresa dele, mas também nas suas famílias e em como que o dinheiro entra para girar a economia na cidade. E aí você vê uma pessoa como ele, que porque ele tem uma perspectiva política alinhada com o presidente da República, depois de ter perdido a mãe dele por Covid, pelo fato da mãe dele ter morrido num hospital que está sendo investigado, uma investigação que é seletiva, uma investigação que não avalia efetivamente os grandes desvios financeiros do nosso país que aconteceram durante essa época da pandemia, principalmente no consórcio Nordeste, nas prefeituras, nos governos estaduais, onde efetivamente o dinheiro foi desviado e já tem provas gigantescas a respeito disso. Mas aí, de repente, você vê um circo montado por pessoas que são comprovadamente envolvidos com malversação do dinheiro público, com corrupção, direcionando uma verdadeira inquisição contra uma das pessoas que, da forma dele, a partir do talento que ele tem, da capacidade que ele tem, óbvio que ele ganha dinheiro com isso, ninguém é bobo de achar que não, mas que melhora efetivamente as condições do país. Alguém que investiu 6 milhões de reais para melhorar hospitais, para mandar 200 cilindros de oxigênio para Manaus quando a crise estava instaurada lá. E aí você assiste o que aconteceu no dia de ontem na CPI, você assiste os jornais, a maneira como os jornais tendenciosamente, porque odeiam o presidente da República e veem ele como um aliado, malharam ele, recortaram as notícias de maneira falsa, fake efetivamente. E aí eu olho para um texto bíblico lá de Provérbios, no versículo 29, que diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. E de fato, o nosso país ele passa por uma dessas condições. Eu imagino que você, não importa qual a sua orientação política, porque se você é de esquerda, você sente que o governo federal é injusto, e se você é de direita, você percebe que esse antro do Congresso Nacional e do Poder Judiciário Federal é injusto. Todos nós hoje, povo brasileiro, sofremos e estamos insatisfeitos com o preço das coisas, com a inflação, com a corrupção, com os rumos que essas coisas habitualmente tomam. E talvez o seu sentimento, ele é um sentimento de raiva, é um sentimento de ódio, é um sentimento que você fica olhando e se você pudesse, você dava um jeito mais severo num desses governantes, num desses políticos, que efetivamente são ímpios, são péssimos, são ladrões, são sem vergonha, são pessoas que não têm interesse nenhum pelo bem do Brasil, são hipócritas. Você vê eles falando, ai, quantas vidas morreram, ninguém está nem aí para quantas vidas morreram na pandemia. Mas a pergunta é, o que Deus espera da gente como cristão? Qual é a expectativa que o Senhor tem a respeito de mim, a respeito de você,
quando a gente olha para essas realidades horrendas que a gente vê o nosso país passando. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala para Timóteo assim, a partir do versículo 1, Timóteo, antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E por todos os homens, olha quem ele vai incluir, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Não importa se você tem raiva, se você vai para a rede social xingar, se você vai vociferar contra um político ou contra outro político, você vai sofrer. Porque quando o ímpio governa, o povo padece. É isso que a gente leu lá em Provérbios. O Senhor, Ele deseja que a gente, ao invés de sentir todo esse ódio e ter toda essa indignação, toda essa raiva e ficar, às vezes, expressando esse nosso sentimento dessa maneira, que a gente adote uma postura diferente. Porque quando a gente ora por essas pessoas, algumas coisas acontecem. Primeiro, você entende que quem governa de fato o mundo é o Senhor e não essas pessoas. Se essas pessoas elas estão ali fazendo o que elas estão fazendo isso por permissão do Senhor. Então, quem sabe não é o momento da gente parar e começar a orar por Renan Calheiros, por Omar Aziz, por Alexandre de Moraes, pelo presidente da República, o Bolsonaro. Quem sabe não é o momento de você orar pelo prefeito da sua cidade, pelo governador da sua cidade, para que o Senhor, que direciona o coração do rei como um ribeiro de água, como também a Bíblia nos ensina sobre isso, tenha misericórdia de nós e resolva amenizar um pouco esse sofrimento que é ser governado pelos políticos aqui no Brasil. Segunda coisa que acontece quando você ora por essas pessoas é que você entende que você não é um mero cidadão brasileiro, você é chamado para ser cidadão do Reino de Deus que está vivendo no Brasil. Quando você analisa a partir dessa perspectiva, como um embaixador americano que está aqui no Brasil, ele olha para a política, ele tem as suas opiniões sobre a política brasileira, mas ele não sofre pelo que acontece no Brasil, porque ele é americano. Ele está aqui em missão, ele tem um objetivo, ele tem um propósito específico de atender os interesses do país dele aqui no Brasil. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser embaixadores do Reino de Deus, ou seja, vivermos aqui no nosso país, envolvidos com o que está acontecendo, desejando o melhor, mas buscando os interesses do reino que nós estamos aqui representando. Nós fazemos parte da monarquia, onde Deus é o rei. Então, quando você ora, você está, de certa forma, cumprindo a missão que Deus tem para você e que Ele chamou você para poder exercer aqui nessa terra. Não olhe mais para a política dessa maneira como habitualmente você pode estar fazendo ou pode ter feito ao longo de muito tempo. Nem perca seu tempo discutindo, brigando com pessoas, perdendo amizade por causa disso. Vamos orar. Que o Senhor abençoe o nosso Congresso, que o Senhor tenha misericórdia de nós que temos Renans e Omar Azizes como governantes do nosso país, como pessoas que direcionam as coisas, que temos Alexandres de Moraes decidindo a revelia da nossa Constituição, o que a pessoa pode ou não pode fazer. Isso irrita. Vamos orar por eles, pedir para que Deus mude e entender o que eu posso fazer em relação a tudo aquilo que está sendo colocado para a gente no nosso país. Toda semana, analisando uma notícia a partir de uma perspectiva cristã. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha, curte nossa página, se inscreva se você ainda não é inscrito e continue assistindo com a gente.